Olá, eu sou o Pai André Luiz, sacerdote de Umbanda, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. E hoje, no nosso capítulo 29 do nosso terceiro livro Estudando a Umbanda, eu e minha equipe, eu e a Aninha de Oxum, minha esposa, estamos aqui para falar sobre médium umbandista. O que é o médium umbandista? Lembrando que esta é a nossa opinião. É a opinião da Casa de Oração Pai Oxalá. É a opinião do dirigente e de todos aqueles que compõem a nossa casa. Então, se o seu sacerdote tem opinião divergente da nossa, ele está correto. O que é um médium umbandista? Primeiro vamos entender o seguinte: ser médium. Como vimos lá no capítulo anterior, a palavra médium representa fazer uma mediação. Ser mediano, ser um vínculo entre as entidades e o ser encarnado. Ser médium não é assim coisa do outro mundo, ou uma condenação, ou até mesmo uma pessoa especial que tem um dom divino, que se expressa, é escolhido, fala com as entidades, com o mundo espiritual, é um enviado. Não, nada disso. Ser médium é uma pessoa como todas as outras são. O médium, ele é um transmissor e um receptor, como um rádio, por exemplo, que recebe as ondas em forma de frequência e as transforma e transmite em forma de som. Assim, todos podem ouvir, ou seja, recebemos a informação porque somos receptores e transmitimos a informação porque somos transmissores. Transmitimos aos consulentes, e aí entra um dos maiores desafios. Transmitir, falar exatamente a mensagem ditada pela entidade. Evitar interferência, ou seja, não acrescentar e não diminuir nada. Isso quer dizer que o médium não possa falar. Não, o médium pode falar sim. Porém, tem que passar um filtro nas informações. Ou seja, ele pode e deve falar tudo que a entidade ditou. Porém, ele tem que passar por um filtro. Ele tem que saber falar. O importante não é só falar, é saber como se colocar, saber como falar, como passar a informação. Temos que saber como falar tudo. E pode ser falado sim, porém temos que escolher a melhor forma. Temos de passar esta mensagem. Quer ver um exemplo? Uma entidade como os senhores Exus, por exemplo. Eles estão tão próximos aqui vibracionalmente do nosso plano terreno que muitas vezes o filtro dele é pequeno. Isso quando tem, hein? Os Exus são assim. Aí fala, não, Exu é bruto, Exu é áspero, Exu é próximo de nós. Exu faz exatamente o que nós fazemos. Se você acha que o Exu é bruto, é porque você também o é. Então, o Exu, por ele estar nesta faixa vibracional muito próxima, o filtro dele é muito curtinho. Então, as informações chegam até o médium de forma crua mesmo, né? E chega lá muitas vezes áspera. Cabe ao médium, de uma forma mais lapidada, mais singela, mais suave, passar a mesma mensagem de forma mais amena.
não deixar as emoções falarem mais alto. Este é um dos motivos que aqui, na Casa de Oração Pai Oxalá, nós determinamos que não permitimos assistência por parentes consanguíneos. Aqui nós não permitimos a assistência de amigos íntimos, ou seja, atendimento pelas pessoas que você conhece. Então, os médiuns aqui atendem aqueles que eles não conhecem. O que eles conhecem passarão para outros médiuns. Sendo assim, vamos evitar o aflorar da amizade, o aflorar do companheirismo, o aflorar do animismo, que é uma coisa frequente e é normal, mas tem sim que ser combatido sempre. O animismo tem que ser combatido sempre. Entendemos o animismo? Entendemos. Aceitamos? Nem sempre. Ele não é muito bem-vindo, não. Mas sabemos que temos que corrigi-lo o tempo todo. No terreiro não pode haver pais e filhos. No terreiro não pode ter marido e mulher. No terreiro, dentro de um terreiro, não podemos ter amigos. Não. Dentro de um terreiro, a partir do momento que você, meu amigo, que você, minha amiga, coloca o pé no solo sagrado, você deixa de ter pai, deixa de ter mãe, deixa de ter marido, deixa de ter esposa, deixa de ter primos, parentes, amigos e passa a ter irmãos. O seu pai passa a ser seu irmão. O seu marido, a sua esposa passam a ser seus irmãos e têm que ser tratados assim, como irmãos. Porque somos irmãos. Seus filhos são seus irmãos. Seus amigos são seus irmãos. Somos todos médiums que naquele momento que nós estamos ali presentes com os nossos entes queridos, deixamos de lado este laço consanguíneo, esse laço de amizade e passamos a vê-los como irmãos, irmãos em fé, irmãos em Deus, irmãos em Olorum, ok? Sendo assim, nós vamos tratar todos por igual. Vamos lá, mas todos nós somos médiuns? Sim, todos nós somos médiuns. Ah, mas eu quero ser um bom médium. Ah, mas eu sou um médium fraco. Ah, eu sou um médium forte. Não existe médium fraco ou forte, ok? Nós não estamos numa luta de MMA. Nós estamos num terreiro. Nós estamos ali não para praticar, para demonstrar quem tem maior força, mas sim para praticar a caridade, para ajudar ao próximo. Então, todos nós somos médiuns. O que nos diferencia? Somos todos médiuns iguais e temos a mesma força. O que nos diferencia são os tipos de mediunidade que são diferentes. Nem todo médium ele é audiente. Nem todo médium ele é vidente. Nem todo médium é sensitivo. Nem todo médium é psicógrafo. Ou nem todo médium é médium de incorporação. Nós temos Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, que ele não era um médium de incorporação. Ele era um médium de psicografia. Ele entrava em transe e psicografava. E nem por isso ele é um médium fraco ou forte. Ele é médium, foi médium como todos os outros. A conexão com ele, com Emmanuel, era assim uma coisa maravilhosa. Era uma coisa maravilhosa, mas ele não incorporava. Ele entrava em transe e passava a psicografar. Então existem vários tipos de mediunidade. No nosso livro 1 e 2, nós falamos sobre mediunidade, inclusive mediunidade quando ela existe e não é, olha que interessante, não é nem da religião umbandista, nem da religião espírita. Então padres são médiums,
pastores são médiuns e assim por diante. São vários tipos de mediunidade. E existem os médiuns múltiplos, o que é muito comum. Um médium, por exemplo, de incorporação, ele pode ser vidente. Um médium de incorporação, ele pode ser audiente. Um psicógrafo, ele pode ser médium de incorporação, ele pode ser médium vidente, sem problema nenhum. Tá? Somos todos receptores e somos todos transmissores. Da mesma forma que nós recebemos, nós transmitimos. Então, nós somos receptores e transmissores. Essa recepção e essa transmissão são de mensagens, mas são mensagens que, no caso do rádio, são ondas em forma de frequência. Já no mundo dos espíritos, nós médiuns recebemos vibrações e, enquanto estamos em equilíbrio, olha que interessante, recebemos informações quando estamos em equilíbrio e em frequência com os guias. Olha só, temos que estar em equilíbrio e frequência com os guias. Mas por que frequência com os guias? Guias, ele que nos guia, ele que nos leva, ele que nos encaminha. Se eu não estiver em frequência com ele, olha o que vai acontecer se eu não estiver em equilíbrio. O meu guia está aqui, eu estou aqui, ó. Meu guia está aqui, eu estou aqui. Então, eu tenho que estar em equilíbrio para que nós possamos caminhar juntos. E se alguém está em desequilíbrio, pode ter certeza, sou eu, não é o meu guia. O médium usa a sua mediunidade para alguns tipos de comunicações. Está sendo, naquele momento, o canal de elo, o canal de ligação entre o mundo espiritual, recebendo a comunicação, e o mundo material, transmitindo aquela comunicação. Parece fácil, se levarmos em consideração que a mediunidade pode ser desenvolvida por qualquer ser humano. Sabemos que a dualidade está presente em nosso mundo. E, assim sendo, junto com ela está o lado ruim. E esse lado ruim, ele sempre nos persegue, né? O lado ruim sempre está presente em nossas vidas. E é por esse motivo que existe a necessidade de estarmos atentos. Nós temos que canalizar boas energias para atrairmos espíritos de luz. Do mesmo jeito que nós podemos atrair espíritos maléficos, espíritos ruins, se nós estivermos vibrando coisa ruim, sensações ruins. Lembre-se que, como ferramentas, podemos ser usados por bons e maus mecânicos. Somos ferramentas. Podemos ser usados por bons e maus espíritos. Somos apenas ferramentas. E aí entra mais uma vez o nosso livre-arbítrio. Temos que nos apegar àqueles espíritos que nos acompanham, que sejam espíritos de luz. Olha que interessante. Nós, os espíritos que nos acompanham, eles nos acompanham por uma questão de afinidade. Perigoso isso, né? Se eu estou afim, se eu sou afim de pensamentos positivos, eu sou afim de espíritos positivos, de espíritos bons, de luz. Mas se eu sou afim, ou estou afim, de pensamentos ruins,
de desejos ruins, de inveja, de soberba, de falta de humildade. Vou atrair aqueles espíritos que têm afinidade comigo. Espíritos também perversos, ruins, que vibram em baixa vibração. Do mesmo jeito que é lá em cima, é aqui embaixo. Imagine só, quem são as pessoas que nós encontramos nos botecos da vida? E que espíritos lá estão? Basta ser por afinidade. Nossa, eu entro no boteco, eu me sinto tão bem. Afinidade. Nossa, eu entro naquele terreiro, eu me sinto tão bem. Afinidade. Então, já ouviram aquele ditado, um ditado popular muito antigo, que ele diz assim: digas com quem andas, que direi quem tu és. Então, é bem assim. Afinidade. A mediunidade é afinidade. O médium tem que estar atento a tudo e a todos os momentos. O médium não pode vacilar um segundo sequer. Ele tem que estar atento. E isso significa estar em equilíbrio. Porque muitas coisas fazem com que nós desequilibremos. O trânsito, as intempéries, o frio que está fazendo em São Paulo hoje, o calor que fez há 3 dias atrás, a freada que a pessoa deu aqui na frente que me assustou, a criança que gritou, a fechada no trânsito, a notícia do jornal, tudo isso nos coloca em desalinho, em desequilíbrio. E nós temos que o quê? Mantermos equilibrado. Por isso que nós, médiuns, 24 horas por dia, temos que manter este equilíbrio. E para manter esse equilíbrio, temos que estar atento a tudo e a todo o momento. Temos que ter equilíbrio, inclusive conosco mesmo. Tudo que é demais não faz bem. Tudo que é demais não faz bem. Até, eu vou rezar o dia inteiro, você está virando fanático, isso não está te fazendo bem. Tudo que é demais não faz bem. E por melhor que seja, ou por melhor que pareça ser, uma hora vai nos fazer mal. Por isso, nós temos que ter o quê? Equilíbrio. Equilíbrio. Quando você está com fome, você tem que comer para saciar a sua fome. Come além da sua fome. Você vai passar mal. Nós temos que tomar água para suprir a necessidade do nosso corpo. Tome além. Tome água em excesso. Você vai passar mal. O pai Pedro, no último trabalho que houve, de Preto Velho, ele falou para um assistido assim: filho, você anda tomando muito remédio. Ah, é? Você está tomando muito remédio. O soro que cura a picada da cobra é feito com o veneno dela, mas em quantidade pequena. Então, cuidado. Remédio demais faz mal. Tudo em equilíbrio. Então, nós
nós temos que nos manter equilibrados. E o equilíbrio tem que estar constante em nossas vidas, em todos os sentidos possíveis. Nós temos que ter equilíbrio social, equilíbrio espiritual, temos que ter equilíbrio esportivo, equilíbrio familiar, equilíbrio moral. Nós temos que ter equilíbrio em tudo. Não podemos nem muito ao mar, nem muito à terra. Temos que estar equilibrados. Não esqueça, somos médiums. Temos que estar em equilíbrio. Por isso que muitas vezes falamos, nossa, o médium está sempre na corda bamba. O médium está sempre no fio da navalha. Tá. E consegue andar muito bem. Sabe por quê? Porque ele tem equilíbrio. Olha que coisa maravilhosa. Ele tem equilíbrio. Para darmos algo a alguém, para servirmos de canal de conexão, antes de tudo, temos que estar muito bem conosco mesmo. E para estarmos bem, temos que estar em equilíbrio. Porque senão, atrapalharemos e influenciaremos nas comunicações. Sendo um elo, nós temos que ser sempre um elo muito forte. Então, se houver problema neste elo, ambos os lados da comunicação sofrerão consequências. Ser médium parece bonito, e é. Ser médium parece ser bom, e é muito bom ser médium. Ser médium parece ser fácil, mas não é. Não é fácil ser médium. No momento da comunicação, existe um desgaste natural de energia, um vai e vem, onde as nossas próprias energias estão no jogo. E não é fácil deduzir que, se não houver o preparo e o equilíbrio, nós, mais do que ninguém, sentiremos um abalo em nossa estrutura, na estrutura material, energética, mental, espiritual. Muitas vezes, um cansaço absurdo, dores, emoções diferenciadas. Isto são reflexos de despreparo mediúnico. Nós temos que terminar o trabalho, sim, com cansaço físico, lógico, você ficou lá 3, 4 horas trabalhando, mas só o cansaço físico. Só isso. Um cansaço físico, mas ele é superado pelo bem-estar que você está, pela alegria que você está, pelo bem que você está se sentindo. Então, é muito pequeno o cansaço físico perto das benesses que você adquiriu durante o trabalho. Um bom médium deve praticar 24 horas a sua mediunidade. Seja ele qual médium for. Pois bem, sabemos que a mediunidade pode se expressar de várias maneiras. Então, seja audiente. Ouça suas entidades que falam ao seu ouvido, e muitas vezes com auxílio de um outro irmão, íntimo ou não. Então, reparem em tudo que falem para você. Muitas vezes, a entidade usa a boca do outro para falar. Seja audiente. Sinta a sua entidade. Seja sensitivo. Sinta as suas entidades que se aproximam de ti a cada momento que você tem que tomar uma decisão importante, ou para lhe trazer uma orientação, seja ela a sua entidade. Veja ela, veja a sua entidade.
em cada sorriso de uma criança. Veja a sua entidade em cada pétala de rosa, em cada folha que cai da árvore em seus pés. Seja um médium de incorporação. Incorpore a humildade e a justiça que a sua entidade carrega, e a cada vez que for proferir o comentário da vida de um irmão, seja humilde. Pense 2 vezes. Seja honesto consigo mesmo. Seja justo com você. Não julgue o seu irmão. Aí, nós temos uma pergunta. Será que ser médium durante 24 horas por dia, né? Se é 24 horas não pode ser por dia, né? Tem que ser dia e noite. Ser médium durante 24 horas é muito tempo? Não sei. Devo viver e vivenciar a minha mediunidade durante todo o dia? Não terei mais nada na minha vida além de ser médium? Sim, é isso mesmo. Médium é médium durante 24 horas e durante 7 dias da semana. Sabe por quê? Porque ser médium é ser transmissor e ser receptor, lembra? É receber e transmitir. É um transmissor e receptor de mensagens e sentimentos de ajuda. Isso mesmo. Um praticante perpétuo e constante da caridade. Ninguém está falando para você ficar tomado o dia inteiro, não. Não é isso. A incorporação é a parte menor da mediunidade. Ser médium é ser um bandista fora do terreiro. É viver a sua mediunidade. É viver esse sentimento de ajuda mútuo. É um praticante perpétuo e constante da caridade. É praticar a caridade, é a melhor forma de abrirmos os nossos canais para as boas energias, para a boa comunicação. E digo que esta prática nos fortalecerá e nos engrandece muito. Quanto mais doamos, mais recebemos. Não dá para colocar água em um copo cheio. Então, doe a sua água a quem tem sede, para que ele possa ser completo com água mais fresca. Em nossa vida pessoal, nós vamos deparar com pessoas que necessitam do nosso ombro amigo, que necessitam de uma palavra de direcionamento. E você, meu amigo, estará apto a oferecer o seu ombro. Saiba que não estará só. Estará sendo ajudado pelo seu mentor espiritual, pelo seu guia, sem ao menos falar ou tocar em religião. Ao chegar ao seu trabalho físico, o faça com dedicação e com carinho. Pense que ele está beneficiando sim alguém. Então o faça da melhor forma. Dedique-se, coloque amor, coloque boas energias em tudo que vai produzir.
seja o que você for produzir. Seja algo de consumo ou uma prestação de serviço, coloque amor, dedicação, carinho, boas energias. Vamos usar aqui um exemplo. Você é um caixa de supermercado. Atenda com presteza. Atenda com um lindo sorriso no rosto. Você fará daquele momento do cliente um momento de alívio e de prazer. Como é bom nós chegarmos no local e sermos bem recebidos, recebidos com um sorriso largo no rosto. Você é um faxineiro. Você é um faxineiro. Limpe com carinho e dedicação. Saiba que você, naquele momento, estará retirando impurezas e descartando em local correto, deixando aquele ambiente harmonioso para que irmãos possam se sentir melhor. Isso é mediunidade. É fazer com amor. Não, você é médico. Você é um médico. Estará aliviando as tensões, retirando as dores daqueles que padecem. Mas não é de qualquer forma. É com amor, é com carinho, é com dedicação. É sendo médium de verdade. O segredo é: dedique-se com amor, com muito amor a tudo que você se dispôs a fazer. Isto é a prática da mediunidade. O ato de incorporar, como disse antes, é apenas uma das formas de mediunidade. E no tocante a este tipo de mediunidade, não nos esqueçamos de um ponto muito importante. Quando exercitamos a nossa mediunidade para servir de elo, de instrumento para um ser espiritual, para uma entidade, um mentor, um guia, um protetor, enfim, como você quiser chamar, são eles que atuam em nosso intermédio e ajudam as pessoas. Portanto, não somos donos deste poder. E é muito comum escutarmos assim: meu guia fez isso. Meu guia, o meu guia é importante, ele fez aquilo. O meu guia usa chapéu não sei das quantas. O meu guia bebe champanhe não sei do que. Uísque 12 anos. Porque o meu guia, entenda o seguinte: você não tem guia. Você não tem nenhum guia. Ele não é seu, ele não é sua propriedade. Não foi você que o escolheu. Ele é quem te escolheu. Ele é quem te protege. Então, é ele que tem você e não você que tem ele. Você é ferramenta dele e não ele ferramenta sua. Então eu não tenho um guia. Eu sirvo de ferramenta ao guia que me escolheu. Aquele que vai me guiar. Por isso que ele é um guia. Ele vai me guiar. Não eu guiá-lo. Ele que vai me guiar. Em resumo, a humildade é a principal característica do bom médium. Quer ser um bom médium? Seja humilde. Quer ser um bom médium? Pratique a caridade. Seja honesto. Teremos que prestar contas de todos os nossos atos. Ame e viva a vida. Ame seu irmão. Não critique,
as atitudes erradas de seu irmão, mas aprenda com ele o que você não pode praticar. Cada ser é diferente, então não julgue o outro ser. Críticas são espelhos. O que você não gosta no outro é exatamente o que não gosta em si mesmo. A opinião dos outros não te definem, mas podem te ajudar a melhorar, porque você é médium e está aberto a mudanças. Só irá fracassar na caminhada, meu amigo médium, se você desistir de caminhar no meio do caminho. Aí você vai fracassar. Ser gentil é gratuito. Faz bem. Ser gentil gera mais gentileza. Ser rude, bruto, áspero tem um custo muito alto. E este preço você não vai querer pagar. Sorriso são contagiantes. E olha que interessante. Segundo as pesquisas, para sorrir, movimentamos apenas 12 músculos. Para chorar, 72. Então, vamos poupar energia, né? Vamos disseminar a alegria. Tudo que nós dermos, receberemos de volta. Dê brutalidade, receberá brutalidade. Dê tristeza, receberá tristeza. Dê carinho, receberá carinho. Dê humildade, receberá humildade. Dê amor, receba amor. Cuidado com as atitudes. Elas são apenas espelhos que você der. Você vai receber. É esse o preço. A felicidade, ela não vem do outro. A felicidade, meu irmão, vem de dentro de você. Seja um bom médium. A responsabilidade que nós temos que ter por sermos médiums, umbandista, é muito grande. Nós, médiums umbandistas, temos que nos conscientizar da nossa responsabilidade quanto ao atendimento de pessoas em nossas casas de axé. Existem alguns pontos que eu vou aqui elencar e eles devem ser muito bem observados dentro desta responsabilidade de sermos médiuns. Nunca devemos pensar que a responsabilidade de um atendimento é toda da entidade. Nós também temos uma parcela muito grande de participação em todo o contato com aquele consulente. Quando alguém vem tomar um passe com o Pai Pedro, ele olha e vê o André. Ele não vê o Pai Pedro. Exceto as crianças, que podem ver, sim, a entidade. Sabe quem vê as entidades também? Os irracionais. Muitas vezes, aqui nós temos alguns pets, o pet vem e ele olha e ele não vê o André ou a Ana
ou a Isabela. Não, ele vê a entidade. Mas o consulente, o adulto, ele olha e não vê um preto velho. Ele vê o André que está ali. Então, nós temos uma parcela muito grande nesta transmissão da informação ao consulente. De uma forma simples, vamos entender assim: o médium gera uma energia que, ao juntar-se à energia da entidade que venha a estar incorporada, cria uma terceira energia que é a que vai atuar durante o atendimento. Portanto, se uma das entidades, se uma das energias estiver em desequilíbrio, e adivinha qual vai estar em desequilíbrio? Da entidade ou a sua? Do médium, é lógico. Se uma dessas energias estiver em desequilíbrio, que é a nossa, isto vai afetar a eficácia do atendimento. Sendo assim, sempre que formos aos trabalhos, devemos tentar ao máximo estar em equilíbrio. E se isso não for possível, o correto é não atendermos diretamente a ninguém, pelo menos enquanto não estivermos melhor. É preciso pedir para sermos atendidos primeiro, até que possamos estar em equilíbrio, até que possamos estar em harmonia e prontos para darmos aquilo que temos. Devemos ter muita atenção ao que é falado para as pessoas. Lembrem que muitos que vão até um terreiro estão desesperados, estão abalados emocional e psicologicamente. Podem interpretar de uma forma errônea as palavras. Outro dia, me chega uma pessoa dizendo que ela estava realmente decidida a se separar do marido. Eu falei, mas por que a senhora vai fazer isso? Ah, porque o pai Pedro disse que era para me separar do meu marido. Eu falei, como? O pai Pedro disse para a senhora isso quando? Ah, não, no penúltimo trabalho que eu passei, ele disse que tinha uma mulher muito forte, muito bonita, que ia dar um jeito no meu marido. Eu falei, mas essa mulher é a senhora. Não, o meu marido tem outra mulher. Não. Ou seja, ela se sentia para baixo, ela se sentia feia, ela se sentia fraca. Então, se tinha uma mulher forte, bonita, que ia dar jeito no marido dela, tirar o marido dela daquele mundo de vício, não era ela. Então, olha só onde é que está o erro. O preto velho falou uma coisa, elogiou de um jeito, ela entendeu de outro. Porque ela está o quê? Doente. E eu não tive a sensibilidade de entender isso. Então, todos nós erramos. Não é porque eu sou dirigente, não é porque eu tenho 40 anos de Umbanda que eu não erro. Erro e muito. O que eu não posso é permanecer no mesmo erro. Mas cometer o erro, nós cometemos. Não, minha senhora, vem aqui, a senhora me desculpa, não foi isso que a entidade disse. A entidade disse que existe sim uma mulher, mas essa mulher é a senhora. Ele não tem, o preto velho não disse que ele tem uma outra mulher, não. Ele tem a melhor mulher da vida dele, que é a senhora. Que está fragilizada sim, mas é capaz de ajudar o seu marido. Aonde se viu uma entidade vir falar que vir destruir um lar? Muito pelo contrário. Ele quis agregar, só que eu não soube falar, eu não soube transmitir, eu não soube explicar. Quando um consulente chega no terreiro, de modo geral, ele está desesperado, ele está doente, carente. Já fez muitas tentativas para tentar melhorar. Vem ao terreiro para receber o auxílio,
E ele não vem no terreiro para receber uma negativa, nem tampouco uma ilusão, nem tampouco uma grosseria. Não vou atender. Aqui não é o seu lugar. Não, aqui é o lugar de todos. Aqui todos serão atendidos. Cada um na sua hora, mas todos serão atendidos. Você só vai a um hospital se você está doente. Você não vai a um hospital porque você não tem o que fazer na vida. Ou então, hoje eu não tenho nenhum programa. Deixa eu ver. Eu vou almoçar no shopping ou vou num velório? Eu vou no velório. Eu vou procurar um velório para ir. Que eu gosto de ir no velório. Não, você só vai por necessidade. O terreiro é a mesma coisa. Você não vai no terreiro porque você não tem o que fazer. Você vai no terreiro porque você tem uma necessidade, porque você precisa. Então, o consulente vem para cá porque ele está precisando. Se ele está precisando, acolha o consulente, acolha o convidado. Ele está precisando ser acalentado, abraçado. Mesmo aquele que chega aqui com segundas intenções. Aquele que chega e olha bem para mim e fala assim para mim: quanto é? E eu já escutei isso, hein? Não foi uma vez, não. Quanto você cobra para trazer a minha namorada? Para trazer o meu marido de volta? Para acabar com a vida da amante dele? Até esse tem que ser acolhido e mostrado que ele vem aqui, sim, procurar a paz. E que a entidade não vai trazer o namorado, o marido ou amante de volta. É ele que vai trazer. Conquistar 1000 mulheres é fácil. Mas conquistar 10 vezes a mesma mulher, isso é muito difícil. Então, é isso que a entidade nos faz. Nos ensina a conquistar 10, 100, 1000 vezes o nosso amor próprio. Não podemos criar ilusão para o assistido. Não podemos estar criando esta ilusão que pode vir a se tornar uma decepção. Olha que coisa horrorosa, que coisa absurda. Outro ponto a ser considerado é o atendimento a pessoas com algum tipo de doença. Nunca, em hipótese alguma, não existe esta possibilidade de pensar em dizer para a pessoa que ela pode parar com os medicamentos receitados pelo médico, por estar se tratando também no terreiro. Não. Se assim for feito, e a pessoa vier a piorar, ou até entrar em óbito, podemos ser responsabilizados criminalmente. Nós, a entidade, não. Vamos pegar um exemplo prático. Nós temos um grande médium, que ainda é um grande médium, que foi intitulado João de Deus. Um grande médium. Só que ele errou muito. Ele era uma ferramenta, ele é uma ferramenta, e ele era uma ferramenta para espíritos de luz. Ajudou muita gente. Os espíritos, ele não. Tanto que tudo que as entidades fizeram beneficiaram os irmãos. Nem tudo que o João de Deus fez beneficiou. Muitos males ele causou. Quem está preso hoje? Quem está na cadeia? É ele ou é a entidade? É ele. Então, nós temos que entender.
nós temos que entender. Jamais vamos pedir para um consulente abandonar o seu tratamento. O tratamento espiritual trata as feridas, as doenças do espírito e não da matéria. A cura da matéria muitas vezes é concebida como reflexo da cura espiritual. Quando se faz uma operação espiritual, se faz uma operação no espírito e não na matéria. Uma vez a matéria já tenha sido atingida, é necessário sim, e é muito eficaz o tratamento médico aqui da Terra. Afinal de contas, quem criou a medicina? Quem criou os médicos? Foi o nosso grande mestre. Que ele não cria nada em vão. Tudo ele cria por algum motivo. Nada é à toa. Não podemos nunca receitar remédios que não sejam ervas ou naturais. E mesmo assim, tomando muito cuidado, com muito estudo, pois sabemos que muitas ervas que não são corretamente usadas podem causar efeitos colaterais. E muitas são tóxicas. Lembre-se, receitar remédios, principalmente de farmácia, sem estar habilitado para isto, é exercício ilegal da medicina. Cuidado também com banhos. Com banho de erva. Ervas, por exemplo, como a espada de São Jorge, o Comigo Ninguém Pode, devem ser usadas, sim, para fins religiosos, ritualísticos, até para banho, porém em porções muito pequenas. Vamos dizer assim, para um banho, aproximadamente a quantia referente à unha do dedo mindinho, do dedo mínimo, olha o tamanho, em um montão de água. Lembre-se que os efeitos não acontecem pela quantidade de ervas que é usada, e sim pelo seu teor energético. Dessa forma, 5 quilos de folhas têm o mesmo teor energético que 1 grama de folha. Então não é a quantidade, e sim a erva correta, a energia daquela erva, o teor energético daquela erva. Por isso, é muito importante que estudemos o uso das ervas. Porque a entidade chega lá e fala assim, filho, você tem que tomar um banho de Comigo Ninguém Pode. Você fala pro cara, olha, você vai lá, você pega 70 folhas de Comigo Ninguém Pode, faz um chá bem forte, ferve ele e toma um banho. Sabe o que vai acontecer com esse rapaz? Ele vai ter um problema seríssimo. Os dois, o médium e o consulente. A entidade falou que ele tem que usar Comigo Ninguém Pode, só. Mas quanto? Pouquinho, quase nada. Um cisco. Só uma pelezinha, do tamanho de uma unha. É o valor energético e não a quantidade. Por esse motivo, temos sim que estudar. E estudar muito as ervas. As mesmas ervas que as entidades recomendam. Vamos pegar exemplos práticos. A entidade pede para o filho que acenda uma vela preta e branca. Ele reza a vela e entrega a vela ao consulente.
cabe ao médium explicar ao filho, ao consulente, para não colocar próximo à cortina, para não colocar em cima do colchão, para não colocar sobre madeiras, para não deixar próximo de criança, de animais domésticos, ou em uma correnteza de ar, colocar em um local protegido e sem qualquer risco iminente de incêndio. Mas o preto velho só falou para ele acender a vela branca e preta. Se nós não orientarmos, ele vai colocar em cima do colchão e deixa derretendo ali. Nós temos uma parcela. Nós temos que orientar. Assim são com as ervas. As entidades falam, tome banho com determinada erva. O médium que estuda sabe que aquela determinada erva deve ser usada para descarrego em doses menores, para abrir caminhos em doses maiores. Determinadas ervas têm que ser agregadas a outras ervas e elas servirão só de veículo para aquele banho. E assim por diante. Não podemos deixar a ignorância nos levar ao inesperado. Façamos a nossa parte. Somos médiuns e bons médiuns. Entendamos que as entidades nos orientam, mas somos nós, médiuns, que temos que assumirmos tudo que ocorre dentro de uma casa de axé. Ninguém vai bater aqui e perguntar pela entidade. Vai perguntar por quem atendeu. Irmãos de fé, vamos ser umbandistas com ética, umbandistas com responsabilidade, com respeito. Não vamos prometer milagre que sabemos que não seremos capazes de realizar. Não vamos criar falsas ilusões que venham mais tarde se tornarem verdadeiras decepções. Façamos da Umbanda uma religião de fé e amor, onde todos entendam que temos um caminho e que o caminho, por ele, vamos colher bônus, muitos bônus, mas também vamos ter que pagar todos os ônus. Aonde existe bônus, existe ônus. E por falar em bônus e ônus, vamos conhecer os 7 mandamentos da lei da Umbanda. Primeiro mandamento: não faça ao próximo o que não queres que te faça. Segundo mandamento: não cobice o alheio. Terceiro mandamento: socorra os necessitados sem perguntas. Não julgue. Quarto mandamento: respeite todas as religiões, porque todas vêm de Deus. Quinto mandamento: não critique o que você não entende. Sexto mandamento: cumpra sua missão, mesmo que seja com muito sacrifício. Sétimo e último mandamento: defenda-te das maldades e resista o mal que habita dentro de você. Sabe por quê? Porque Umbanda é uma religião séria para pessoas sérias. Meus queridos, encerramos
as nossas atividades de estudo no dia de hoje. E lembramos que na próxima semana, atendendo a milhares de pedidos, atendendo a pedidos, na próxima semana, para a próxima semana, eu já estou preparando uma lista de palavras que muitas vezes nós não entendemos o que é dentro da Umbanda. Muitas palavras que vêm aí de Nagô, que vêm de Congo, Yorubá, né? Línguas antigas, e muitas vezes a gente não sabe o que é, né? Então, Efum, Fundanga, Marafo, essas coisas são mais comuns. Mas de repente, alguém chega para você e fala assim: eu vou me preparar para o axé, então eu vou lá na casa de axé, porque eu tenho que fazer o ossé, porque nós vamos fazer um axé. Você fala: que diabo é isso? Então nós vamos aprender tudo. Nós vamos procurar trazer as palavras mais comuns de um terreiro para quem não conhece. O que é um axé, o que é um ossé, o que é um axé, né? É muito diferente uma coisa da outra. Então a gente vai estar nosso próximo encontro falando algumas palavrinhas mais comuns dentro da Umbanda, principalmente para aqueles que estão iniciando agora. Tenham todos uma excelente semana, né? Fiquem na paz de Oxalá, que Oxalá nos abençoe, nos traga a luz. Axé, meus irmãos.